Olá, torcida palmeirense e fiel torcida corintiana, né? Viemos aqui fazer o pós-jogo de Goiás 2, Corinthians 2. E por um lado foi até melhor do que fazer o pós-jogo de Palmeiras 1, Chapecoense 0, porque foi uma lástima, né? Palmeiras, por mais que eu não quero falar do Palmeiras, mas vou falar do Palmeiras apenas um pouquinho. O coração não deixa. Foi até melhor tentar priorizar um pouquinho, falar o pós-jogo do Corinthians, porque o do Palmeiras é lastimável. Chapecoense com um a menos e o Palmeiras ficou só chuveirinho na área, afobação, nervosismo. Somente o Dudu joga bola nesse time. Desde 2015 leva o time nas costas. Fez primeiro naquela sua vontade e foi coroado com um gol. O Palmeiras sai vencedor e continua a diferença de 3 pontos para o Flamengo. Vamos falar de Corinthians, né? Não vou dizer que é melhor, né? Mas é menos pior do que esse futebolzinho safado que o Palmeiras apresenta. Pois bem, o Corinthians foi ao Serra Dourada em busca de uma vitória para tentar até se afastar do São Paulo. São Paulo que perdeu para o Cruzeiro. Cruzeiro em crise, na zona do rebaixamento. Não sei se com a vitória conseguiu sair, mas o Cruzeiro saiu vencedor e deu uma segurada no São Paulo, que tinha o mesmo número de pontos que o Corinthians. O Corinthians com empate dá uma leve adiantada e continua na quarta colocação, da qual eu repito, o Corinthians não é merecedor desse quarto colocado que lhe dá a vaga direto, a vaga na Libertadores, na fase de grupos, não a pré-Libertadores, que pra mim, mais que insistam, dizem que é Libertadores, pra mim não é. Pra mim, Libertadores é a fase de grupos e pro mata-mata, pra frente. Aquela fazinha pré, com times da Bolívia, da Venezuela, é outra história. O Corinthians foi ao Serra Dourada e até que foi meramente mais ofensivo. Propôs um pouco o jogo. Tendo que eu acompanhei basicamente mais os melhores momentos e dando alguma zapeada no jogo do Corinthians. Eu vi um Corinthians chutando mais, um Corinthians mais afim de querer mais a vitória, diante de um Goiás que eu acho que vivendo até um melhor momento, acho que lidera o segundo turno, acho que não perdeu ainda. O que aconteceu foi que acho que o Goiás respeitou demais o Corinthians. Sinceramente, eu esperava mais do Goiás. Eu esperava que o Michael aparecesse mais. Fez um golaço na parte final da primeira etapa. Mas o futebol dele, que eu achava que ia aparecer mais, ainda contra um Corinthians cambaleante, não aconteceu. O Corinthians já sai logo na frente, depois da insistência, uma bola meio que pererecando assim, aquela bolinha safada, passando por todo mundo na zaga, o Janderson colocou para dentro. E no final da primeira etapa houve-se o empate do Goiás. Até que justo, que deu até então o Corinthians apresentava levemente um melhor futebol. Mas após o Goiás acabou o primeiro tempo, já na segunda etapa, só deu Goiás. Mas não com toda aquela força. Tava indo. E o Corinthians se arriscando bem menos, achando que o 1-1 estava bom. O que ia acontecer? Deixa as chances indo, acontecendo, o Goiás se propondo mais na segunda etapa e um Corinthians indo um pouco, muito parecido com o Palmeiras, indo no desespero, no vamos que vamos, muita bola alçada na área e na afobação, por último momento saiu um gol de empate. E vamos falar um pouco do pênalti. Eu marcaria porque por mais que a bola tinha passado pelo jogador do Corinthians, se não me engano pelo Gil, ou era pelo Gustavo, era um negro alto, passou por ele e o de braços abertos estava muito ampliando a área do corpo e bateu no braço.
nesse caso interpretativo. Poderia não ter marcado, porque a bola veio e bateu nele, mas ele estava ampliando, resolveu marcar. Não foi nada de outro mundo. Como já aconteceu isso com o Palmeiras, com o Flamengo, com o São Paulo, acontece. Tem juiz que marca, esse juiz marcou. Tem outros que não marcam, mas foi justo pelo que os dois times apresentaram. Vamos falar a verdade. Olhando para um futuro do Corinthians, eu não vejo muita coisa boa não, sinceramente, se não mudar. O que eu falo, mudar peças. O Aldo já tinha apresentado o desejo que o Carille continuasse. Eu, na minha visão de palmeirense, eu acho que o Carille deve respirar outros ares, sair do Corinthians. Mas tem aquela outra pergunta que tem que se fazer. Tá bom, sai o Carille, mas vem quem? Mais do mesmo de quem tá aqui no Brasil? Porque trazer o Marcelo Galhardo do River Plate é financeiramente impossível. Ele que ganha na conversão pro real 1.400.000 reais por mês. Achei impossível um time trazer ele, pagando isso para um técnico, não para um jogador. É muito dinheiro. O Internacional está se coçando para trazer o Kudê, que tinha feito uma boa história no Rosário Central. Um técnico mais ofensivo, privilegia mais a posse de bola, mas pelo menos o Inter está se coçando. E aqui de São Paulo, eu não vejo muito diferença de futebol. Alguém que conta com Mano Menezes, alguém que conta com Fábio Carille. E o Fábio Carille, sinceramente, eu acho que ele tá naquela. Se ele pedir demissão pro Corinthians, ele não vai ganhar a multinha dele. Não deve ser levinha não. Mas se ele for mandado embora, ele vai. E ele apertou e já ligou o botãozinho do foda-se faz tempo. E ele tá naquela de se mandar eu saio na boa. Faço um bom trabalho, volto a torcida. No próximo revés de um próximo técnico, a torcida vai me chamar. Eu penso que o Carille deve pensar isso. Mas colocar a culpa somente no Carille, que é defensivo, que ele é. Basicamente é isso. Ele gosta de arrumar defesas e tentar a sorte de um ataque. Mas tem muito jogador que não está apresentando um bom futebol. Tem. Você vê notoriamente. Tem os bons, que nem um Fagner, que é bom valor. Um dos melhores, se não é o melhor lateral direito do Brasil. Tem quem não gosta, tem que ver ele. Quem não gosta dele gosta mais de falar do lado mais violento dele. Violento no qual eu acho o Fagner, porque ele é um péssimo marcador. E quem é péssimo na marcação chega atrasado e faz falta. Então, para mim o Fagner é um ala. Um jogador nessa ponta, Ramiro, que veio em status de grande jogador, vencedor pelo Grêmio, veio pro Corinthians e não apresentou nenhum décimo. Um Júnior Urso, que era uma incógnita no Atlético Mineiro, veio pro Corinthians e se tornou um grande jogador. E coincidentemente, com a queda de produção do Júnior Urso, o futebol do Corinthians caiu também. Não que era aquelas maravilhas, mas o termômetro do time era o Urso. O futebol dele caindo, o time do Corinthians caiu também de produtividade. E o Corinthians é basicamente isso. O Palmeiras também é basicamente isso. Eu, sinceramente, falei no grupo com os meninos que com esse futebolzinho eu não acredito num Palmeiras campeão, tirando. Pra mim pode botar a faixa, bota a faixa no Flamengo. Dói dizer isso, mas é muito difícil. Tem que mudar muita coisa em pouco tempo, em 2 meses de campeonato. Menos de 2 meses, acho que 1 mês e meio. E também não vejo o Corinthians sustentando por muito tempo essa 4ª colocação. Meu palpite, o Corinthians deve pegar uma pré-Libertadores e tentar a sorte em 2 confrontos. O que é perigoso. O São Paulo é exemplo disso. Um Defensa e Justiça, um Tajeres. Então, é perigoso pegar esses times de segundo escalão sul-americano numa mata-mata de Libertadores, fase prévia. Então, é arriscar demais. Se você está na fase de grupo, já tem um conforto maior. Então, e esse time do Corinthians eu não vejo indo longe, não. É que também a turminha de trás também. Grêmio perde pro Bahia em casa. Até o Mineiro já desgarrou, já tá começando a olhar para trás. O Atlético Mineiro é uma vergonha. São Paulo, embalado, ganhamos o majestoso. Chega no Mineirão, perde pro Cruzeiro, que então estava na zona de rebaixamento. Então, eu acredito que esse futebol, o Corinthians não vá para a Libertadores fase de grupo. Mas
poderá ir muito por demérito dos rivais. Ah, vocês não querem? Eu quero, então vamos. Então, eu fui. Então, sinais alertos. Sinal de emergência, tanto para Palmeiras como para Corinthians. Se quiser alcançar objetivos, Palmeiras ser campeão, que é muito mais difícil do que o Corinthians conseguir a quarta vaga, ou o Corinthians conseguir a quarta vaga, eu acho difícil, para não dizer impossível, que futebol não existe o impossível. Existe o imponderável, existe a dificuldade, mas o impossível no futebol não existe. Mas o que tem que mudar muito, tem. Então, basicamente é esse. A proposta era essa. Palmeirense falar do Corinthians. O que foi, o que achou, né? Basicamente o jogo, o que o jogador fez, não sei o que, não. Era a visão palmeirense sobre a atitude do Corinthians, a atuação do Corinthians. Mesmo sem enumerar jogadores ou técnico, mas o que viu, né? E do outro lado a mesma coisa. Conta até como pareceu, o áudio foi até muito mais detalhado, falando muito mais pontualmente de cada caso do Palmeiras, falando dos jogadores que não está rendendo, os que estão rendendo e não são muito reconhecidos pela torcida. Então, o Aldo fez um vídeo mais técnico, um vídeo mais pontual, tipo um analista mesmo de desempenho e resultado. Eu preferi partir para a linha mais, não vou dizer brincalhona, mas um pouco mais sem compromisso. Coloquei a camisa do Green Bay Packers com alusão ao Goiás. Torci muito pro Goiás, mas estava acompanhando o Palmeiras, para falar a verdade. Hoje eu acompanhei melhores momentos. Por isso que eu falei muito pouco do jogo, porque eu estava muito ferrado de raiva com o Palmeiras, que não consegue produzir contra a Chapecoense com um a menos. Mas ganhamos 3 pontos e continuamos com 3 pontos a mais 8 pontos de diferença ao Flamengo. Então é isso, a proposta era essa, era brincar, era trocar de figura, trocando as bolas. E que possamos mais e mais vezes podermos brincar, fazer novos vídeos e angariar novas opiniões. Porque é gostoso a gente falar do futebol que gostamos, falar da nossa paixão, que é o Palmeiras, e falar da paixão dos outros, que é o Corinthians também. É bom, é divertido. Espero que vocês tenham gostado. Então, me despeço por aqui e jamais vai Corinthians. E sempre vamos Palmeiras.